Neste momento, convidamos para a abertura das atividades do dia de hoje a banda Matizes, que apresentarão as canções Lucrar Pra Quê e Oh Aleluia. Sentado no meu quarto a imaginar, pensando no que vem acontecendo, a fé negociada por alguns, dizem ser os escolhidos seus. Ah, meu Deus, não tomo parte disso não. Ah, meu Deus, me afasta de todo vendilhão. Quem quer lucrar, no fim a sua alma perderá. Quem quer lucrar, no fim a sua alma perderá. Sentado no meu ego a imaginar, pensando no que eu quero realizar, tentando às vezes barganhar com Deus, dizendo que os meus planos são os seus. Ah, meu Deus, me livra dessa ilusão. Ah, meu Deus, enganoso é meu coração. Quem quer lucrar, no fim a sua alma perderá. Quem quer lucrar, no fim a sua alma perderá. Ah, meu Deus, não tomo parte disso não. Ah, meu Deus, me afasta de todo vendilhão. Ah, meu Deus, me livra dessa ilusão. Me livra. Ah, meu Deus, enganoso é meu coração. Quem quer lucrar, no fim a sua alma perderá.
dirigir, mas a tua porção, Santo Espírito, derrama teu poder. Vem nos dirigir, vem nos abençoar, Deus, que o teu amor queremos receber. Nós queremos sentir mais a tua porção, Santo Espírito, derrama teu poder. Vem nos dirigir, vem nos abençoar, Deus, que o teu amor queremos receber. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos sentir mais a tua porção, Santo Espírito, derrama o teu poder. Vem nos dirigir, vem nos abençoar, Deus, que o teu amor queremos receber. Nós queremos sentir mais a tua porção, Santo Espírito, derrama o teu poder. Vem nos dirigir, vem nos abençoar, Deus, que o teu amor queremos receber. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, Agradecemos a apresentação da Banda Matizes. Neste momento, para desenvolver o tema Reforma versus Bíblia, convidamos o Dr. Paulo Roberto Teixeira. O Dr. Paulo Roberto Teixeira terá 50 minutos, sendo 40 minutos para a palestra e 10 minutos para perguntas. Neste momento, gostaria de convidar para estar compondo a mesa o reverendo Cláudio Roberto Cardoso e o reverendo Tiago. Muito boa tarde a todos, a todas. É uma alegria estar aqui com vocês nesse momento. Um ano muito especial em que os cristãos na Terra celebram 500 anos da Reforma Protestante. De alguma maneira, a Reforma Protestante conseguiu congregar denominações as mais diversas e 500 anos depois se vê o progresso que esse movimento trouxe. Nós, nesta Semana da Cultura Gospel, aqui gentilmente hospedada na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, temos tido a oportunidade de ouvir experts em vários assuntos. Falamos aí sobre reforma, economia, sobre educação. Hoje teremos uma brilhante exposição também sobre a música. E nesse momento me cabe
a responsabilidade, o privilégio de compartilhar com vocês alguma coisa sobre a Bíblia e a Reforma. Alguém me falou que talvez o mais apropriado seria a Reforma e a Bíblia. Eu não creio, eu creio que a ordem é inversa, porque é da Bíblia que a Reforma brota. Assim como a vida cristã brota desse livro, que é um livro milenar, que para além das convicções e perspectivas religiosas, nos desafia a sermos melhores seres humanos desse mundo, melhores cidadãos também. No dia de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa sobre a Reforma impressa. Eu mesmo sou um editor da Sociedade Bíblica do Brasil, trabalhando lá há quase 25 anos. E tenho essa experiência com o publicar da palavra. E se nós hoje temos Bíblias em nossas casas, como alguns de nós têm Bíblias nas suas mãos, ou mesmo nos nossos telefones inteligentes hoje, é porque lá no passado houve o desenredar da Bíblia, houve a libertação da Bíblia, que era algemada, estava em correntes, para que ela pudesse estar conosco. Um dos grandes trunfos e ganhos da Reforma protestante foi justamente o fato de dar a Bíblia às pessoas, para que todos tivessem acesso e conhecimento da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu quero me focar na tradição sobre a qual eu estudei um pouco mais, que é a tradição de Martinho Lutero. Lutero, e eu proponho esse tema nesta tarde, para falar brevemente sobre um homem que foi do analfabetismo bíblico, e nós vamos explicar esse conceito. Ele sai do analfabetismo bíblico e ele passa a lutar e a colocar a Bíblia na língua do povo. É sobre isso que vamos brevemente ver hoje. Alguns antecedentes da Reforma para que possamos compreender a trajetória de Lutero. Essa frase aqui é atribuída a Johannes Gutenberg. Ele a teria dito aí em meados do século XV, e ele disse assim: quem precisa de exércitos? Deem-me 28 soldados de chumbo, eu conquistarei o mundo. Nós não estamos falando dos soldadinhos de chumbo com os quais muitos de nós brincamos na tenra infância. Nós estamos falando dos tipos móveis. Gutenberg não inventou a prensa, ele inventou os tipos móveis. Aí está uma silhueta, uma caracterização possível, mas é artística, concepção artística de Gutenberg. E ali está também na tela um dos 26 soldados de chumbo com os quais Gutenberg disse que ia conquistar o mundo. Este soldado, eu lhes apresento, é o soldado H. Junto com um soldado A, ele forma A, e com um V, ave, com um I, com A, havia. O que foi a genialidade de Gutenberg? A genialidade de Gutenberg foi descobrir que para você imprimir uma página, não precisava esculpir essa página toda de uma vez. Que era um processo que podia durar 4 a 6 meses, e ainda se falhasse uma letra na hora de esculpir, ou na hora de fundir-se uma página assim, você colocava 4 ou 6 meses por água abaixo, e tinha que começar de novo. Gutenberg usou um material muito maleável, usou chumbo, que se podia derreter e refazer quantas vezes se quisesse, e ele usou um caixilho muito simples, onde ele colocava as letras, evidentemente, de trás para frente, e a partir dali se formavam as placas de impressão que podiam imprimir quantas páginas se quisesse. Esta é uma réplica da prensa de Gutenberg. Vocês podem ver uma réplica muito aproximada da prensa no Museu da Bíblia, que está em Barueri, Museu da Sociedade Bíblica do Brasil e do município de Barueri. Surgem novas profissões por causa de Gutenberg. Você tem aí
o impressor, a figura do impressor, tracionando ali a prensa, e você já tem o tipógrafo, um homem que está diante de uma estante com muitas gavetinhas, separando os tipos, uma família de A, uma família de B, e assim por diante, de vários tamanhos. E você tem ali a pessoa compondo o caixilho, a página. São profissões novas, não existiam antes. Antes, a Bíblia era copiada à mão. Nós temos aqui um copista medieval, por volta aí do século XII ou XIII. Como é que eu sei isso? Porque ele está sentado num banco e ele tem uma mesa diante de si. Até o século X ou XI, muitos copistas copiavam sobre as pernas, ao estilo dos copistas egípcios, que nós vemos, de quem nós vemos algumas estátuas no Museu Egípcio do Cairo, no Museu Britânico e assim por diante. Mas esse já é um copista próximo da modernidade. Ele tem ali uma cadeira, ele tem uma mesa. Copiava-se à mão. Quanto tempo se levaria para copiar uma Bíblia à mão? Podia se levar de 3 a 6 anos. Depende da quantidade de copistas envolvidos e da destreza desse copista e disponibilidade de materiais. 3 a 6 anos para um exemplar. Imagine o custo de uma Bíblia. Há quem diga que o preço era de um carro popular no Brasil hoje, um exemplar. A Bíblia era para poucos ou para quase ninguém. Esta é uma Bíblia copiada à mão. Eu sei que ela é copiada à mão porque existem linhas guias ali em cima, nas laterais. Isso guiava o copista para que ele colocasse o texto no lugar correto. Isto também, só de olhar assim, você diz, isto foi impresso. Não, isto foi copiado à mão. Tal era a beleza e a excelência do trabalho dos copistas. Por isso mesmo, muitas pessoas criticaram Gutenberg. Disseram, mas o senhor vai trocar os copistas tão dedicados por uma máquina? E aí há um embate, para além do econômico, um embate piedoso. Porque os copistas faziam aquilo com uma vocação, eles eram monges, a maioria absoluta deles. Uma das primeiras Bíblias impressas por Gutenberg, ele imprimiu 180 Bíblias na sua primeira tiragem, e para 180 Bíblias ele leva pouco mais de um ano. E elas se esgotam antes mesmo dele dizer que elas existem. As pessoas fazem fila e ele apenas as apresenta e diz, estas já têm dono. Isso era 1456, 1458, em Mainz, na Alemanha. A Vulgata de Jerônimo, a tradução da Bíblia para o latim, foi a primeira Bíblia impressa nas oficinas de Gutenberg, com os tipos móveis. Por que a Bíblia e os outros livros? Os outros livros, na verdade, eram completamente secundários nesse período da Idade Média. É o período do teocentrismo, as pessoas valorizam a Bíblia, ou a mensagem dela, ou Deus e as coisas que ele diz como o centro do universo e da cultura, enfim, da existência. A Bíblia era o que vendia, a Bíblia era o pão quente. Por isso, Gutenberg, até por razões econômicas, escolhe imprimir primeiro a Bíblia. Ele teve razão. A primeira tiragem foi rapidamente vendida. Começa nesse momento uma disputa, chamemos de tecnológica, entre os escritórios, que são dos monges e que copiam lentamente por vocação a Bíblia, com as officine. E essas officine são as gráficas da época. As gráficas da época produzem muito mais rápido do que os monges. E se é muito mais rápido, é muito mais barato também. Esse embate vai durar um pouco mais de um século. E aí, aos poucos, a prensa de Gutenberg toma a dianteira. E pouco a pouco os copistas vão desaparecendo. Isso é natural. Lutero nasce nesse momento da história. Ele nasce em 1483, portanto, uns 30 anos depois de Gutenberg e a sua invenção. Lutero nasce num mundo mecanográfico. É mecanográfico porque tem a prensa de Gutenberg.
Você já pode imprimir mais rapidamente. Mas é um mundo sem letramento, as pessoas não sabem ler. E um editor num mundo sem letramento, como é que ele faz? Né? Um escritor, ele precisa ensinar as pessoas a ler. Lutero nasce num mundo altamente religioso. Tudo tem algo de religioso ou de supersticioso. Mas é um mundo de analfabetos bíblicos. As pessoas dizem que na Bíblia estão escritas coisas que de fato ali não estão. E o fazem por ignorância. Ou seja, elas são analfabetas não apenas das letras, mas também da Bíblia. E não sabem que histórias estão contidas ali. O analfabetismo bíblico trazia às pessoas um sentimento de insegurança e de medo. Lutero, as letras e as sagradas letras. Como é que as letras entraram na vida de Lutero? Ora, a gente não sabe bem qual foi o primeiro livro que Lutero teve nas suas mãos. Talvez Lutero não tenha tido livro nenhum na tenra infância. Por quê? Um livro era muito caro e um livro era muito raro. Você não vai dar o seu carro para o seu filho sair por aí brincando. Você não tem essa responsabilidade. Um livro era mais ou menos como um carro naquele tempo. Era caro demais. Era inacessível demais. Era uma preciosidade para você colocar na mão de uma criança. Lutero menciona que ele teve contato com as fábulas de Esopo, né? A lebre e a tartaruga, e aquelas que terminavam com uma moral da história. Ele deve ter aprendido isso de ouvido, porque a cultura se transmitia oralmente ainda nos dias de Lutero. Fazia parte do currículo da época, a oralidade, não necessariamente a escrita. A escrita foi sendo introduzida aos poucos. Lutero aprendeu a ler cedo. Fala-se que antes dos 7 anos, numa sociedade em que primeiro você ensinava o ofício e depois, se sobrasse tempo, você ensinava a ler. O ofício do lar, o ofício da família, para a cultura de subsistência. Mas Lutero demonstrou uma habilidade muito grande para a cultura intelectual. Aprendeu a ler cedo, também tinha talento para música, vocal e instrumental. Ele tocava alaúde e ele cantava muito bem. Porque ele era tão inteligente, como nós diríamos no nosso cotidiano, o pai de Lutero, o velho Hans Luther, ele viu no filho a fonte de riqueza da família. Ele, que era um mineiro, esse Hans era um mineiro muito simples e sem cultura, falou assim: esse meu filho inteligente vai nos tornar ricos. Meu filho Martinho, você vai estudar leis, você será um advogado, você vai fazer o dinheiro, vai garantir o sustento de toda a família. Bom, Lutero obedeceu e cursou a faculdade de Direito por 1 mês. Apenas 1 mês, não mais que isso. Quando ele voltava de um feriado, ele passou por uma experiência numa tempestade, achou que ia morrer por causa de tantos raios e evocou aquela que ele aprendeu que fosse a padroeira ou a santa das tempestades. Ele evocou Santa Ana. E ele diz: valha-me, Santa Ana, se eu me salvar, eu serei um monge. Eu darei a minha vida a Deus. Ele sobrevive à tempestade. E ele vai se tornar monge no monastério, no mosteiro de Erfurt, algum tempinho depois. Nesse momento, Lutero duvidava do amor de Deus e tinha medo do inferno. Ele não conhecia um Deus bondoso, um Deus acessível, um Deus que pudesse ter misericórdia por ele. Era um Deus praticamente vilão, que lhe cobrava a santidade, e ele não tinha isso para oferecer. Mas talvez se ele fosse para o mosteiro, essa é a lógica de Lutero e de muita gente da sua época, ele vai para o mosteiro. Lá ele vai fazer jejuns, vai se mortificar, vai se martirizar, e isso vai catapultá-lo para o céu. Essa é a lógica daquele tempo. Quando ele está lá no mosteiro, em Erfurt, o seu superior, que é Johann von Staupitz, ordena que ele seja professor de Bíblia. Lutero, eu vejo você muito inquieto, muito ansioso, muito triste.
vá ser professor de Bíblia. Como é que Lutero reage a isso? Lutero diz, será minha morte